Um engenheiro convidado pelo Repórter Rio constata irregularidades na instalação de gás durante uma vistoria em um apartamento da zona oeste da cidade. Mais de 70% das residências do Rio ainda utilizam o gás de botijão. A lei determina que sejam feitas autovistorias nas instalações de gás das unidades residenciais e comerciais do estado do Rio, no máximo a cada 5 anos. A inspeção deve abranger todos os equipamentos e instalações que usam gás. Para entender melhor como deve ser feita a autovistoria, convidamos este engenheiro especialista em manutenção predial para inspecionar um apartamento em Jacarepaguá, na Zona Oeste. No local, não há fornecimento de gás encanado. Segundo ele, há regras específicas para o procedimento. A regulamentação obrigou a acreditação das empresas que vão fazer essa autovistoria no Inmetro, que é um órgão que não teve a capacidade ainda de atender essas solicitações de empresas para se acreditarem. A consequência é que nós estamos continuando com o risco e os condomínios e as residências e os restaurantes não estão podendo fazer essa autovistoria porque não temos empresas acreditadas. Logo no início da vistoria, ele verificou irregularidade na chama do fogão, com intensidade variável nas diversas saídas, o que traz risco de vazamento de gás e de intoxicação por monóxido de carbono. Outro problema, e mais grave, é a presença do botijão na cozinha, o que aumenta o risco de acidente. O botijão não deveria estar dentro da cozinha. Estamos dentro junto de um equipamento que aquece, que tem chama. Se um vazamento qualquer aqui, e nós estamos com uma bomba do lado do equipamento para explodir. Além da autovistoria periódica, há alguns testes que os consumidores podem fazer no dia a dia para garantir que não haja vazamento de gás, como, por exemplo, este, que é bem simples. Basta colocar o detergente e um pouco de água em uma esponja, pressioná-la até que seja formada bastante espuma, jogar essa espuma em uma das mãos e envolver todas as conexões com essa espuma. Se houver formação de bolha, então é preciso chamar um técnico para que sejam feitos os reparos necessários. Se nenhuma bolha for formada, então a segurança está garantida. Segundo o engenheiro, o mesmo procedimento deve ser feito no caso de gás natural. O presidente do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo acredita que inspeções adequadas poderiam evitar acidentes como o de uma semana atrás, que devastou quase um quarteirão inteiro em São Cristóvão, na Zona Norte. Ele defende, no entanto, que o prazo de 5 anos definido pela lei é muito longo. A autovistoria feita pelo consumidor, pelo usuário, é fundamental. Ou seja, eu, você, quem estiver assistindo, olhar de perto, sentir o cheiro, não tolerar um erro de instalação é perfeito. Uma vistoria de 5 em 5 anos, feito por um especialista, é suficiente se no dia seguinte que ele dá as costas, alguém faz alguma besteira, alguém mexe na instalação? A minha resposta é não. Este outro especialista considera urgente a criação no Brasil de um Código Nacional sobre o uso de gás de botijão. Somente no Rio, o equipamento ainda é usado em quase 70% das residências. Não basta você criar boas normas, você tem que ensinar a população a usar aquelas normas e entender os conceitos que estão nas normas. Porque um cidadão comum, ou mesmo um comerciante, ele não é um estudioso do assunto. E o hidrocarboneto está em todos os momentos da nossa vida nos acompanhando. Uma semana depois da explosão em São Cristóvão, quem mora ou trabalha na região retoma a rotina, ainda em meio às marcas do acidente e sem esquecer o susto que deve servir de alerta. Tristeza e prejuízo do pessoal que estão com as portas fechadas aí. Né? É triste ver o pessoal que quer trabalhar e não vai para trabalhar, ficar sem nada. O Inmetro disse que já tem uma empresa credenciada para vistorias e que outras 6 estão com pedido em análise.